ideia de entrevistar vocês primeiro, porque pensei assim, a entrevistador ninguém nunca entrevista. Então, como é que vai ser mudar de lugar? E depois, assim, depois pensei bem e falei, bom, deve ser também, sabe que psicanalista tem mania de achar sentido em tudo? Foi uma vingança fazer a entrevista que você... Porque eu estava comentando com o Marcão, não tem nada pior que te colocar, sabe, na frente de uma câmera, assim, e dizer, olha, fala, parece psicanálise mesmo, se fala, aí você meio que enlouquece. Eu nem vi a entrevista porque eu tive a impressão de que eu tinha dado uma pirada aquele dia. Até mandei um amigo meu ver, e ele falou, você é, mas eu quis... Eu não vi essa tua entrevista, eu vi várias de vocês. Eu também não vi. Eu vi do Paulo Arantes, vi da Dilma, vi da, enfim, como é o nome da... Da Maria Rita? Não, da Maria Rita não vi, vi da presidenta do PT, da Gleisi. Da Gleisi Hoffmann, enfim, vi várias. Legal. Então, olha só, essa era a minha primeira pergunta, mas que pode se juntar com a segunda, né? Como é que é mudar de lugar e por que vocês escolheram essa forma, assim, onde vocês fazem pouquíssimas perguntas e deixam a pessoa falar. E depois, a mim sempre me impressionou assim, a qualidade dos convidados. Então, eu tenho também outras perguntas idiotas, né? Como é que vocês selecionam, assim, né? Fora o critério óbvio, que é um critério político, né? O que norteia, digamos assim, essa seleção, né? E como é que essas pessoas aceitam? Porque, na verdade, Noam Chomsky, né? Todas aceitam. Aceitam ser entrevistados por você. Então, vocês aceitam responder essas duas perguntas? Claro. Vai lá. Não, vai lá. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, né? Nesse outro lado da conversa. Bom, eu acho que a gente resolveu fazer uma coisa contra a maré do instantâneo, do rápido, dos vídeos curtos, né? Daquela coisa muito fragmentada que a gente vive hoje, que é próprio das redes, enfim, a gente está nessa coisa, nessa roda viva aí e fica tudo muito, às vezes, superficial e pasteurizado, e a gente não parece, às vezes, anda em círculos. Então, Desculpa, tudo fica transformado em meme, né? As pessoas falam, então corta aquele coisa e põe no Twitter. Tudo tweet, é tudo uma coisa muito... que é legal, é bom ter isso, acho que isso é da dinâmica das redes, mas a gente achou que a gente queria fazer uma coisa diferente, contra essa maré ali. A gente achava que a gente está numa crise tão grave, né, no Brasil, no mundo, é uma situação tão... terrível, que a gente precisava entender. Acho que a gente começou a fazer esse programa porque a gente queria entender o que estava rolando. E resolvemos, então, fazer entrevistas longas, né? E que a gente deixasse o raciocínio do entrevistado se desenvolver, a gente interrompe pouco, mas que a gente achava que era legal ter um espaço em que as conversas pudessem ser mais demoradas, não com essa urgência que a gente tem normalmente no dia a dia da internet. Então, a ideia era justamente ser mais aprofundado, ter mais vagar, ter menos interferência, ser uma coisa mais... dar espaço para mais reflexão. E a gente tem tido um carinho muito grande das pessoas que a gente tem buscado. A gente busca pessoas que a gente, né, se identifica de alguma maneira, admira, enfim, tem identidade, né? Buscamos personagens de várias áreas também, não ficamos só na área política, né? É uma coisa mais abrangente para entender a sociedade brasileira, o mundo. Então, isso não é só política, não é só economia, tem muitos outros aspectos, temos psicanalistas, artistas, né? Escritores, enfim, tem muita gente de variadas, claro, no espectro aí da ideológico mais à esquerda, mas pessoas que pensam, que têm um olhar diferente sobre essa realidade que para nós intriga sempre, né? É muito difícil a gente ter uma explicação
total, assim, completa do que a gente está vivendo, e a gente começou fazendo esse programa e esse projeto Tutameia para a gente mesmo entender, né, o que tá rolando. É isso? Agora, na pandemia, claro que a gente faz todas essas entrevistas remotamente, mas mesmo remotamente a gente procura dar um pouco do espírito do que foi o Tutameia durante todo esse tempo, que é essa domesticidade também, né? Em que é um casal que faz a entrevista, a gente está em casa, e isso foi a marca, e é a marca do Tutameia desde o início. No início, aliás, as entrevistas, elas todas eram publicadas sob uma editoria, uma editoria no site que a gente chamava de Papo na Cozinha, porque as primeiras entrevistas foram feitas mesmo na cozinha aqui de casa. E antes, os primeiros programas, que a gente tinha os primeiros programas em que a gente, só nós dois, discutíamos as notícias do dia ou falávamos sobre as coisas da semana, também a gente transmitia a partir da cozinha. Isso acabou não dando para continuar por razões... Era uma confusão na cozinha. E a cozinha tinha que estar sempre arrumada, né? Isso também é um problema. Não, ia ter que estar sempre aquelas coisas ali, tem que monta, desmonta. Era montar e desmontar a barraca todo dia, né? O barulho da geladeira, e tinha que fazer comida, e era nós dois para fazer tudo. Daí. Enfim, e daí então, foi para a sala, e a gente teve a satisfação de poder receber aqui um elenco super variado, né, de entrevistados, aí a Eleonora já citou por profissão ou por área de interesse, mas só para lembrar nomes, a gente recebeu aqui na sala, desde o Noam Chomsky, a Roseli Bello, que fez parte da primeira seleção brasileira de futebol feminino, a Conceição Evaristo. Eu vi o Zé Celso também, no Ramos. Zé Celso esteve aqui em casa, a filha do Che Guevara, a Leida Guevara, enfim, teve um monte de... Enfim, políticos que também... E sempre aceitam, isso era a minha pergunta, sempre aceitam? Porque os meus convites nem sempre são aceitos, por isso que eu estou te perguntando. Depende da disponibilidade também, né? A gente não tem um dia, não tem um horário, a gente faz assim, sem uma agenda muito rígida. Então, às vezes, tem entrevistas que demoram meses para a gente concretizar, né? E antes às vezes é muito mais complicado, porque a pessoa tinha que vir aqui, né? Claro, está em São Paulo, então tem uma facilidade, muitas pessoas estão por aqui, ou mesmo pessoas que moram no Rio, às vezes vinham para cá, então a gente tinha... Mas a gente tenta... Agora, de certa forma, ficou até mais fácil, né? Pela internet, a gente pode fazer tudo a qualquer hora, embora a gente tenha... A entrevista na internet perca, talvez, essa atmosfera que a gente tentava criar na conversa ali mais informal, de tomar um cafezinho, ser uma coisa menos, né, amarrada. Mas, enfim, é o que nós temos hoje, temos que trabalhar com a pandemia e continuar. Não, e tem muitas visualizações sempre, ou seja, que realmente as pessoas gostaram do formato. E dos convidados. Sim, muitas. E uma curiosidade, por que chama Tutameia? Então, Tutameia, primeiro, é uma palavra dicionarizada. Vou pegar lá. Isso. E Tutameia é o título... Bom, deixa eu dizer primeiro, antes de dizer por que chama Tutameia, dizer como é que a gente escolheu o nome. A gente pensou no programa, em fazer um programa, uma atividade jornalística que tivesse como norte a defesa da soberania nacional. A gente acha que o nosso grande... a principal contradição que a gente vive no país, e da qual decorrem todos os outros problemas, é a questão da falta de soberania, da necessidade de o país ter essa independência para poder se desenvolver
e ofereceu o desenvolvimento para o seu povo. Então, foi com esse norte que a gente procurou escolher o nome. Pensou em vários. Fizemos uma lista longa. Fizemos uma lista longa, Rio Grande do Sul, coisas que nós somos gaúchos. E a gente chegou... Quem é o cara? Um dos tantos aí que representa o Brasil. E a gente chegou, então, no Guimarães Rosa, que é o último livro dele, né? Publicado em 1967, foi publicado uns 3 meses antes dele morrer. É um livro muito especial do Guimarães Rosa, porque são contos, diferentemente do que ele costumava fazer, são contos curtos, 40 contos curtos, né? Curtos, eu estou dizendo 6 páginas, 8 páginas, 10 páginas, que é bem curto para ele. E também a palavra que ele recolheu, e é uma palavra dicionarizada, ela significa pouca coisa, coisa nenhuma, no nada. Ele tem aqui, ó, na página 166, ele tem um dicionário no livro Tutameia. O que é Tutameia? Nonada, baga, ninha, inâneas, ossos de borboletas, Kikiriki, tuta e meia, mexinflório, chorumela, nica, quase nada, meia ómnia. E é muito legal que esse livro, o nome completo dele é Tutameia, Terceiras Histórias. Sim, mas eu conheço, sabe que eu li todo Guimarães Rosa. Então, e aí o Paulo Ronay chega e pergunta para ele assim, mas pera um pouquinho, você escreveu Primeiras Histórias, agora está escrevendo Terceiras Histórias. Eu falo, deixa para os críticos pensarem. Cadê a segunda história? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Né? Cadê a segunda? Ele falou, deixa para os críticos pensarem. E ele também nessa apresentação, o Paulo Ronay comenta o significado da palavra, e ele diz assim, ele falando, né? Eu acho que ele escolheu esse significado como um só que não, né? Tutameia, no nada, só que não, né? Porque é de muito significado. Enfim, que legal. Agora, já que vocês estavam falando aí em soberania, né? A questão da soberania, eu queria, porque eu vejo que de um tempo para cá, a gente vê que de um tempo para cá, né? Existe uma mudança, digamos, cultural muito forte na própria manifestação das pessoas, né? E que nessa onda, inclusive, algumas imagens simbólicas foram sequestradas do imaginário mesmo, né? Tipo, desde o sequestro da bandeira até a questão do sequestro da ideia de liberdade, né? Outro dia teve uma manifestação aqui em São Paulo, vocês devem ter acompanhado isso. Os caras defendiam a liberdade de não usar máscara, a liberdade de não tomar vacina, a liberdade... Enfim, essa liberdade que era um conceito mais coletivo e que virou um conceito individual, né? Quer dizer, eu posso fazer tudo em detrimento do outro, né? Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês estão vendo isso? Acho que isso tem a ver com a questão da soberania e também com essa ideia simbólica que a gente tinha, um pouco afetiva, talvez originária, do começo do século XX, da Semana de Arte Moderna, enfim, daquela coisa de um povo mais afável e que hoje destarte a violência urbana, né? Que 60 mil pessoas morrendo todo ano por mortes violentas, mas, enfim, isso parece que saiu de fato da terra e virou uma prática comum a violência como essa ideia de liberdade, né? Então, para a gente impressiona muito culturalmente essa mudança, né? Uma mudança muito brusca. Não sei como é que vocês veem isso também. E vocês falam com um monte de gente, então vocês devem ter muitas coisas acumuladas sobre isso, não sei. Eu acho que essa sensação que a gente tem hoje, né, de estar meio... Essa ideia de nação foi sendo colocada de cabeça para baixo, né, justamente o contrário, né, que está sendo feito, contrário aos interesses da nação, tudo isso vem com a ascensão da extrema-direita, que sequestra, como você falou,
esses símbolos, né? Isso foi assim na época do integralismo também, né? Que eles também capturaram. Depois, quando a direita, na época da ditadura militar, também houve essa deturpação, o uso, né, das imagens, né, de tentar usar esses símbolos, essa ideia, para assim, ganhar os corações e mentes para esse projeto de extrema-direita. Agora, eu acho que ele não pode abandonar essa importância, né, de ter uma visão, como você falou, mais coletiva do Brasil, né? Porque a gente teve momentos muito, na nossa história, muito legais, em que justamente a gente se reafirmou como país, como nação, né? Com a diversidade, com a multiplicidade de coisas que a gente tem. Acho que o cinema, em vários momentos, a música, especialmente, né? A dança, todas as manifestações culturais, eu acho que resgatam, né? De uma maneira... Estão sempre preocupadas em manter essa ideia, né, da sua maneira. Então, acho que um dos trunfos que a extrema-direita usou nos últimos anos foi justamente, né, usar essa ideia desses símbolos nacionais ao mesmo tempo, né, que joga no lixo toda a ideia, de fato, né, toda a ideia de nação, porque aposta no individualismo, na violência, vende tudo a preço de banana, não está nem aí, está preocupado com Miami, não está preocupado com nada daqui. Então, isso confunde muito, né? Confunde muito a cabeça de todo mundo, e eu acho que a gente tem que reafirmar que a gente pode ser um país, né, bacana, múltiplo, que tem um monte de contradição, tem uma desigualdade absurda, que a gente tem que enfrentar esses problemas, né, mantendo essa ideia de que a gente é um país muito diversificado, muito rico, muito grande, muito, enfim, muito legal, o país que a gente vive, muito bom, né? Então, olha, vocês sabem que eu sou estrangeira, eu não sou brasileira. E a gente pensou a seguir da feira. Na verdade, eu tive a ideia, porque sempre achei graça essa frase, né? Por que me ufano? Eu não li esse livro da Afonso Celso, mas sempre achei graça, né? E então, de fazer um programa agora, depois da feira, ou junto também, alguns dias, que chame Por que me ufano? E resgatar alguns textos, sabe? Se sempre um ator que lê um texto de um escritor brasileiro, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu cheguei aqui, e na época que meu marido estava preso, minha cunhada, a irmã dele, era professora, foi a vida toda do Pedro II, então ela tinha muitos livros na casa dela, sabe? Tinha Guimarães Rosa, tinha Fonseca, tinha todos esses livros de literatura brasileira, e eu comecei a ler, né? Eu sempre li literatura latino-americana, assim, Cortázar, enfim, os peruanos. Mas eu queria perguntar, não sei se Rodolfo queria acrescentar mais alguma coisa à resposta da Eleonora, se vocês achavam que o resultado das eleições nos Estados Unidos ia ter algum impacto no Brasil. Algum impacto vai ter, né? Mas o que vocês imaginam que possa ser esse impacto? Porque houve uma mudança. Tu pode falar disso, mas deixa eu antes complementar um pouco a outra questão, a questão da violência que o Marcos falou. A gente fala dos homicídios, mas dos homicídios, o número de mortes no trânsito, o assalto. Agora, nós temos o que não há violência maior do que a que os governos pós-golpe contra Dilma, vem praticando contra o nosso país, contra o nosso povo. Se a gente for pensar, o governo Temer, já no governo Temer, pela primeira vez, depois de 26 anos, aumentou a taxa de mortalidade infantil. Quer dizer, então, isso que é a violência. Além de todas as situações passadas, isso é a violência que esses governos cometem ao abandonar os serviços públicos e deixar a população sem água, sem atendimento médico, né? O que está se fazendo agora na pandemia é uma coisa, o que está se fazendo, não, o que o governo Bolsonaro está fazendo nessa pandemia é o quê? Quantas cidades já teriam deixado de existir se juntassem todas as vítimas?
Eu sempre falo nas gravações do Tutameia e peguei para também o número de hoje. Hoje é 13 de novembro, a gente está gravando no dia 13 de novembro. À 13h, o consórcio de imprensa que monitora os números da Covid registrava 164.514 mortes na pandemia no Brasil, 5.787.766 casos. Essa é a violência que chega de forma solerte, de forma sorrateira, disfarçada, e que os governos, que o governo despreza, e é isso que solapa aí a vida do nosso povo. Então, eu acho que é preciso se insurgir contra isso. Eu acho que quando a gente fala de violência, é dessa violência que nós estamos falando. Eu não estou nem aí para o menino que rouba o celular. Não. Eu acho exatamente isso. Essa violência onde a população pobre está sendo assassinada diariamente. Né? Exatamente. Eu acho que é o problema da violência, retomando uma fala de Stockley Carmichael, que nós somos pouco violentos. Esse é o problema da violência. Violência não são eles. Mas tem outra coisa, enfim, que talvez a gente possa falar sobre isso no final, como você falou, que, Eleonora, que não dá muitas vezes para entender, é porque as pessoas se identificam com essa proposta, sabe? Se uma proposta realmente genocida e esse sucesso que estava tendo até ontem, pelo menos, depois das últimas bobeiras, acho que diminuiu um pouco. Mas é sempre muito impressionante, porque as pessoas embarcaram na proposta do Hitler também, na proposta do Mussolini. Isso sempre nos deixa assim, muito perplexos. Mas, enfim, estamos todos de acordo, a violência é a violência do Estado. Mas, com relação a Estados Unidos, aos resultados das eleições, vocês têm alguma expectativa de que alguma coisa possa mudar ou não? Bom, eu acho que para o Brasil a coisa principal é o fato de o Bolsonaro ter perdido o seu apoio. Aliado, né? Não sei se o apoio, mas o apoio à sua truculência, a essa política de viver da mentira, né? Viver da mentira e desmentir a mentira no dia seguinte, depois desmentir a mentira que foi desmentida, né? E de agredir grupos sociais, de retirar apoios elementares do Estado para a sociedade. Enfim, acho que isso é muito importante. Logo, durante a apuração ainda, a gente fez um programa sobre essas eleições, sobre o resultado das eleições, e o título que a gente fez, que é assim, o resultado das eleições deixa Bolsonaro mais isolado. Então, eu acho que esse, para o Brasil, é a principal consequência, ou seja, uma consequência benéfica, digamos, para as oposições. Óbvio, claro que os Estados Unidos têm uma posição de força, imperialista, coisa e tal. Essas relações, não sei o quanto isso pode mudar. Do governo Biden também pouco se pode dizer, esperar, mas é bom lembrar que ele só ganhou por causa de apoios importantes que teve da militância negra, da militância feminina, dos sindicatos que voltaram a agir de forma muito forte, né, nessas eleições. Então, ele deve muito para esse povo. Hoje saiu o resultado, não o resultado oficial, mas os grupos de mídia consideraram vitorioso o Biden na Geórgia. Né? É um lugar onde não ganhava há quase 30 anos, não ganhava um democrata. No Arizona também era mais ou menos isso, ou mais até no Arizona, não ganhava um candidato presidencial democrata. E por que ganhou? Não foi a máquina do Partido Democrata. Na Geórgia tem um sobrenome lá, Stacey Abrams, né? Que foi a alma da mobilização. Então, ele deve para esse
tudo bem, ele deve, pode dizer, devo, não nego, pago quando puder. Mas eu acho que, de alguma forma, isso pode se refletir num governo mais saudável, se é que se pode dizer isso de um governo dos Estados Unidos. Mas o que foi interessante foi a mobilização do povo. Vocês viram a felicidade quando ele perdeu? Acho que não era nem tanto ele ganhou. Ele perdeu assim, esse desejo de se livrar dessa truculência. Isso foi muito bonito. Isso foi o mais importante dessas eleições. Eu acho que foi esse movimento popular, né? As pessoas diziam, basta, não aguentamos mais essa história. Toda hora matava uma pessoa. Enfim, esse descaso insuportável. Bom, esperemos que essas pessoas que fizeram esse movimento agora cobrem também. Exato, exatamente. Que se lembrem e continuem mobilizadas, né? Marcão, você tem outras perguntas para fazer. Não, é que eu vejo... Desculpe, só, várias dessas pessoas foram eleitas para a Câmara dos Deputados. Então, isso pode indicar uma agressividade maior ou uma atividade maior no parlamento em defesa de causas populares, para usar esse nome, né? Eu não sei bem se eu sei formular isso, mas eu vejo que no trabalho de vocês, normalmente vocês procuram, justamente para entender, né, procurar a contradição das coisas, né? E às vezes essa contradição é dolorosa para a gente, né? Por exemplo, eu vejo vocês muito preocupados, como todos nós, com a questão dos números, números mesmo, que as pessoas viraram números, né? Nessa questão aí da pandemia. E se morre que nem mosca e parece que isso não tem muita consequência sobre a população em si, né? Quer dizer, até que ponto também, até essa falta de um luto coletivo também talvez não tenha algum tipo de ligação com o luto que nós não fizemos da ditadura, né? O luto abortado da ditadura, né? Como o Chile faz até hoje, como a Argentina fez, né? Quer dizer, esse luto coletivo aqui não teve. Então, é espantoso como, de fato, não parece que não se naturalizou esse número absurdo de mortes, né? Então, não sei como é que vocês veem isso. E acho que isso, o Bolsonaro, inclusive, capitaliza isso, capitaliza essa falta de... Não sei, não consigo entender, é uma coisa muito chocante. Essa falta de sensibilidade com relação a essa dor, né, das pessoas, porque parece que a dor é de alguém e não faz parte da dor da nação, né? Então, um pouco... Muita gente que a gente entrevistou aqui fazem uma ligação desse embrutecimento, com o passado escravocrata do Brasil, né? Vamos buscar lá as raízes dessa insensibilidade, né? Que hoje a gente vê muito nitidamente, não só no período da ditadura, mas no que vocês acabaram de falar das mortes, né, cotidianas, né, de todo o tempo, da violência policial, né, das mortes na periferia. A gente vê isso anos e anos a fio e parece que é outro mundo, parece que não é com ninguém, e isso acaba gerando a sociedade com esse passado escravocrata, essa insensibilidade para com o outro, para com a dor do outro, para com a situação do outro, né? Se eu estou bem, se eu tenho um plano de saúde, eu posso fazer qualquer coisa, eu não vou pegar. E, de fato, o discurso do Bolsonaro, né, que minimizou e colocou uma falsa contradição entre a combate à pandemia e a defesa da economia, porque todo mundo já viu, né, no mundo todo, que essa é uma falsa contradição. O fato é que ele conseguiu vencer em grande... Essa ideia venceu na cabeça das pessoas, né, de que as coisas têm que andar, eu tenho que trabalhar, né, que é muito um fruto do meu trabalho, da minha gestão individual, né, até gestão individual, e essa parte coletiva que ele despreza, que ele aniquila todo dia, fica em segundo plano. Mas eu acho que essa insensibilidade que hoje faz com que a gente
naturalize, banalize essas mortes num número tão expressivo, né, que a gente já, comparado com, enfim, pode fazer qualquer comparação, é um negócio absurdo que a gente está vendo no Brasil, tem essas raízes que podem remontar na escravidão e remontam todo o período de democratização depois da ditadura militar e depois o período de democratização, que não enfrentou a questão da violência de uma maneira mais contundente. E é uma campanha de quem tem mais poder no Brasil, né? O governo, com toda a sua, não só com o seu poder de mobilização de mídia, mas de todo o seu poder de mobilização aí, subterrâneo, né? desses meios, né? No WhatsApp, por tudo isso, né? Colocando para a população truísmos que são antivida, como morreram 800, morreram 3 mil, morreram 30 mil, morreram 200 mil, todo mundo vai morrer um dia. É normal, a morte faz parte da vida. Como se... é um truísmo, então, para uma mente que não tem um espírito crítico imediato, parece que isso aí é uma coisa muito racional que ele está fazendo, que ele está falando, quando, na verdade, desde que o mundo é mundo, a humanidade, os homens, as mulheres, a ciência, quando começou a existir, luta contra a morte. Se todo mundo vai morrer um dia, imagina se isso, sei lá, Pasteur não trabalhasse, né, na pasteurização, vacinas, enfim, há séculos, há milênios que a humanidade luta contra a morte. E o governo faz o contrário, a naturalização da morte, a banalização da morte. Queria também lembrar que há na sociedade, apesar desse poder aí, há na sociedade reação a isso, e ela vem dos lugares mais inesperados, inclusive da mídia, que toda a esquerda, os progressistas criticaram e criticam com razão por ter apoiado esse governo, ter pavimentado a chegada desse governo aonde chegou, mas o Globo, por exemplo, publicou uma capa, quando na marca das 10 mil mortes, publicou os 10 mil nomes das pessoas, dos mortos ali pela Covid. Agora chega a números tão astronômicos que, não sei, mas a cada vez que o Bolsonaro naturaliza, ofende a memória desses mortos, ofende as suas famílias, isso há uma reação. Eu estava lembrando esses dias aí que ele falou aquelas bobagens lá de maricas. Eu vi as redes sociais inundadas por fotos de pessoas falecidas aí na Covid, familiares, filhos, pais, mães, parentes, colocando a foto. Não eram maricas, e contava a história da pessoa. Entendeu? Sim, mas olha... É um país de vidas. Exatamente, esse que é o problema, porque também ele tem gerado a reação oposta. Tem muita gente, que compra essa história de que, se, por exemplo, você usa máscara, você é uma marica. Eu moro no Rio. Eu moro no Rio, Zona Sul, que é uma cabeça muito especial, né? Vocês sabem. A quantidade de gente que está saindo sem máscara, lotando os bares, sabe? Lamentando que não vai ter carnaval, é uma coisa que não é possível, as pessoas estão fora da realidade. Mas está sendo estimulada essa associação entre... Eu sou macho, então eu não tenho medo. Eu te juro, eu porque tenho o cabelo branco, então até agora eu não levei um soco no meio da cara. Mas, sabe, você é homem, usa máscara. Minha vontade aquele dia era pegar minha máscara branca e escrever em cima com pilô, eu sou maricas, sabe? Porque você se sente olhado assim. Meus porteiros, assim, estou dando um exemplo doméstico, que usava máscara, outro dia eu tive que fazer um discurso, porque não usam mais. Eu falei, você pega o ônibus, você não se importa com a sua família? Se acontece alguma coisa com você, como é que eles vão sobreviver? Eles não precisam do dinheiro que você ganha? Sabe, assim, uma coisa tão delirante, sabe? Tão fora do real.
da realidade, porque a morte é uma coisa que eu não consigo nem analisar, porque a morte é uma realidade, de verdade, ela faz parte da vida, mas isso não é uma morte normal, digamos assim, é um vírus que pode ser combatido se toma determinadas medidas. Você não pode ser contrário às medidas. Você não vai provocar um câncer de propósito. Então, por que vai pegar um vírus de propósito, sabe? Só falta vender vírus na rua para provar que você é macho. E como esse é um negócio que a América Latina, infelizmente, pega muito esse negócio do macho. Pega. E pega para as mulheres também, sabe? Se usam máscara, são maricas. Isso está pegando. Eu fico preocupada. Eu concordo com você, tem metade que é consciente, que lamenta, e outra metade que está largando a máscara. Cada vez tem menos gente usando a máscara. Porque, na verdade, na maioria dos países em que essas políticas foram implementadas de maneira mais efetiva, com mais sucesso, houve uma ação do governo muito firme. A gente vê na Europa as pessoas, os governantes indo para a TV, fazendo a defesa. Existe uma ação, né, toda uma ação de informação para que a população entenda a necessidade disso. Aqui, essa confusão, pelo contrário, né? Todo o esforço do governo é para desestimular as medidas sanitárias. Então, age exatamente como ele é sócio do vírus, como muita gente já falou. Então, é uma política genocida, né? É uma política também anti os mais velhos, né? Isso! Porque são velhos mesmo, vão morrer, quem vai morrer é velho mesmo. Então, ele estimula, né, o preconceito, a divisão, né, é um genocídio assim que também tem esse lado, né, contra os mais velhos. A gente está perdendo aí figuras, perdendo, né, gente de todas as idades, mas é uma tristeza, porque o governo age exatamente na direção contrária do que deveria agir. A impressão também, que pode ser uma coisa meio uma impressão um pouco fugidia, mas que existe, com tudo que ele é transformado um pouco. Por exemplo, eu estava vendo a capa da Isto É, dessa semana, que é aquela revista que a gente sabe o que é o Coringa, com a cara dele, né? E o personagem lá, que ficou famoso com o filme, inclusive, né, com uma certa questão transgressora. Quer dizer, eu acho que, de certa forma, toda a institucionalidade toda não se volta contra ele, mesmo ele sendo... por quê? Porque existe um acordo de fundo, um acordo que interessa. Inclusive, a grande mídia interessa esse acordo de fundo, né? Porque, por muito menos, acho que qualquer sujeito desse já teria sido destronado, né? Mas é que eu acho que existe, você vê, a gente pode apalhaçá-lo tudo que quiser, né? O negócio do... e, na verdade, acho que ele joga essas iscas para a gente correr atrás, a gente fica reativo a ele. Enquanto isso, as coisas muito graves continuam a acontecer, né? Quer dizer, existe um acordo da grande imprensa com relação à questão econômica, a toda hora que se fala de congelar salário de funcionário público, eles acham que o funcionalismo é o funcionalismo que ganha 30 e tantos mil reais, e não o cara que ganha 2, 3 mil reais, quando muito, que está com o salário congelado há 2, 3 anos. Enfim, tudo que é para vender, desestatizar, tudo isso é estimulado, de certa forma, por esse conluio, né, de Congresso, de Judiciário, de Supremo, né? Enfim, eu acho que ele serve a eles. Ele serve. Sim. Inclusive com essa figura palhaçada, porque ele é tão engraçado, como você disse, Rodolfo, ele mente num dia e desmente no outro, ou seja, ele não deixa nem espaço para a oposição, ele faz a oposição a ele mesmo. Dentro do próprio governo, eles fazem oposição a ele, não sobra espaço, né? Eles ocupam todos os espaços. Eles têm uma habilidade incrível com relação a isso. Eu acho fantástico o que esses caras fazem, né? Desse ponto, nessa perspectiva. E como não tem reação, porque não tem reação. Né? Não estou nem falando da esquerda, estou falando até da direita que perdeu a eleição, estou falando dos liberais, ou dos supostamente liberais. Os caras não têm reação, não vejo reação, de fato, objetiva. Por quê? Porque a pauta, a agenda deles, de vender o país inteiro,
assim, entendeu? Está na ordem do dia para todos eles, inclusive para a grande mídia. E para a indústria cultural, inclusive, que é outra questão que daqui a pouco a gente pode tentar pensar juntos. Não sei. Pois é, isso tem a ver, então, com a minha pergunta que se junta. Como é que vocês veem, assim, no imediato, o futuro do Brasil? O que vocês pensam que pode acontecer no imediato? Já começou a rir, Monja. Rindo de nervoso. Não, é dificílimo, né? Só acho que nem sendo bruxa. Eu não sei, eu acho que... Vai lá. Não, vai lá. Não, eu não vejo nada. Eu espero que a oposição consiga reunir forças para colocar o país, minimamente que seja, a enfrentar, de fato, a pandemia. Eu acho que esse, agora, é o nosso problema mais grave, né? Eu estava até comentando, outro dia, 2 dias atrás, o Lula publicou um artigo na Folha falando sobre a pandemia, e talvez tenha sido a melhor coisa já escrita nesse período aí, do ponto de vista político, da análise da situação e das crises que a pandemia coloca. A questão é a seguinte: enfim, eles escrevem tudo isso, mas e como que os partidos ou a oposição se organiza e transforma isso em palavra em movimento, em ação, né? Isso não acontece. Então, não aconteceu ou acontece de forma insuficiente. Então, pensando no futuro, é mais uma expectativa, uma esperança, do ponto de vista imediato, que se consiga fazer articulações que articulem um polo que possa se enfrentar com o governo da morte, pelo menos nesse item, a defesa da vida. Sim. Não, e a destruição que está acontecendo, por exemplo, com a Amazônia. Isso é uma coisa terrível. E a nível planetário isso. Eu não entendo como já não teve uma intervenção. Mas firme, mesmo a nível do discurso, sabe? Dizer, para com isso, porque vão destruir o planeta de vez. Para quê? Para transformar isso em dinheiro? Escolher entre a bolsa e a vida, escolhe a bolsa. Sabe aquela escolha idiota? O Lacan fala no seminário. Isso. Você perguntou ontem, antes da questão da interferência, dos reflexos da vitória do Biden no Brasil. Acho que essa questão ambiental é, obviamente, um ponto que vai ser um ponto de atrito, né? Que estava um pouco, enfim, estava tendo condenação externa de uma maneira mais suave. A gente está vendo que essa vitória do Biden talvez pressione mais o Brasil nessa área. A gente está vendo a própria reação de alguns países de boicote aos produtos brasileiros que venham das áreas de queimadas, de desmate. Então, isso aí eu acho que vai ser um ponto que talvez tenha alguma alteração aí nos próximos meses, depois da vitória lá. Agora, o que eu acho que a gente tem que ver nos próximos meses e no início do ano que vem, vai ser uma recessão muito forte, eu acho. Né? A gente está, esse ano, né, com o auxílio emergencial, esses efeitos foram, de alguma maneira, reduzidos, foram muito fortes. Né? O desemprego, a gente está com desemprego, tem 14 milhões de pessoas desempregadas, tem 40 milhões de pessoas vivendo de bico, né, de trabalhos precários. Quer dizer, a redução em dezembro acaba o auxílio emergencial, não sei se isso vai ser, vai ter algum tipo de continuidade, mas, de qualquer maneira, né, a gente vai ter um aumento da pobreza, a gente já está vendo a estatística apontar para isso, e aumento da fome. Né? A gente está vendo o aumento da fome. A gente entrevistou aqui também um líder de uma comunidade importante aqui de São Paulo, que é Paraisópolis, né, que fez toda uma rede de solidariedade deles, mesmo da solidariedade dos moradores, para enfrentar a Covid de forma exitosa. Eles conseguiram reduzir
o esperado, eles têm um número de mortes abaixo da cidade, mas ele falando, aos primeiros dias o pessoal vinha aqui, a gente recebia solidariedade, vinha muita gente entregar cesta básica, agora está acabando o auxílio emergencial, as cestas básicas desapareceram, as pessoas estão começando a passar fome. Então, acho que a gente tem uma perspectiva bem ruim, né, para a sociedade brasileira, que é o aumento da pobreza, né, do desemprego, né, da desesperança, grande aí no ano que vem. Eu acho que isso é uma coisa muito terrível, muito preocupante, né? E, enfim, que o governo não está nem aí, não está preocupado com isso, não vai, embora pense que olha, o aumento da fome traz também aumento desse dogmatismo desses evangélicos. Esse que é o problema. Quanto mais miséria, mais cresce, né? Sim. Agora, só para complementar, talvez complementar ou botar um pouco de água de lenha na fogueira do que o Leonardo estava falando. Um pouco na linha de vocês também tentando. Vocês não acham que também existe um descolamento da política? Eu digo da política de esquerda mesmo, da política que interessa, da própria sociedade. Quer dizer, esse exemplo que você está dando de Paraisópolis, a gente mexe muito com teatro de grupo, que são teatros que estão espalhados pela cidade de São Paulo. Tem muitos grupos que atuam com muita força e tal, né? E são pequenos núcleos ou grandes núcleos. Quer dizer, tem muita gente agindo quase como de forma quilombola, sabe? Quase como criando estruturas que se acabam criando outro tipo de suporte que acaba independendo totalmente dos poderes institucionais, né? E no campo da esquerda mesmo, o que eu acho que o campo da direita, como a gente estava falando antes, ela se reúne mesmo em torno do Bolsonaro. E o campo da esquerda ela se divide, inclusive se fraciona em muitas lutas identitárias, onde até a questão de luta de classes perdeu a sua força, né? E fica difícil organizar isso da base, inclusive para a questão partidária, que se não existe essa expressão, também parece que fica tudo estrangulado aí, sem se saber muito por onde ir, como ir. Então, isso também pode gerar, de certa forma, algum outro tipo de organização de base social muito anárquica até, porque não existe mais o reconhecimento da política institucional como uma forma de luta. Eu acho que isso é bem expressivo, né, daquilo que acontece em São Paulo. Não sei, vocês têm conversado com muita gente, não sei como é que vocês constatam. Não, eu acho que você está certo, eu acho que é isso mesmo. Não, eu acho que você está errado. Ah, é? Eu acho que está errado, porque não é que você está errado, eu acho que essa conclusão que você chegou não é verdadeira, porque só para, independentemente de críticas, eu concordo com muitas das críticas que você fez e vou comentar sobre elas aqui, mas só para lembrar, nessas eleições, por exemplo, essas eleições municipais, a gente tem dezenas de exemplos pelo Brasil todo desses tipos, dessas coisas, mandatos de grupos, né? Grupos de quilombolas, grupos de mulheres, ativistas, gente que estava nesse afã, nessa faina diária nas periferias e que viu nas eleições a oportunidade de transformar aquele seu trabalho numa coisa com maior influência social. Ou, não sei, isso aí eu já estou inferindo que viram isso, mas porque senão não estariam. Então, você tem... E foram buscar espaço nos vários partidos aí que os aceitaram. Tem gente do PT, tem gente do PSOL. Eu vi esses mandatos no PSB também. Enfim, há uma busca de levar esses movimentos que você citou, desses movimentos também terem expressão na política convencional, na política tradicional, na política partidária, na política eleitoral. Dito isso, então, acho que não dá para dizer que a política tradicional pode ser descartada. Dito isso,
eu concordo com você que os partidos de democratas, de esquerda, progressistas, como quiser que chamem, eles, a gente acha que eles deveriam ter tido um outro posicionamento desde o momento do golpe contra Dilma, né? Todos os partidos mais avançados identificaram naquele golpe uma tentativa, um início de levar o Brasil para um fascismo, para um autoritarismo. E, apesar de identificar isso corretamente, não colocaram em prática o que essa análise exigia, que seria, como você disse, uma união. Agora mesmo, na pandemia, a gente vem falando, e ouvimos aqui um entrevistado nosso, Miguel Nicoleles, quando começou a pandemia, os partidos de oposição deviam se unir todos. Esse cara está contra. Nós todos estamos a favor e vamos fazer um comitê nacional contra a Covid, e as orientações são essas. E se opor frontalmente a esse tipo de ação que o governo vem tendo. Então, sim, eu acho que a esquerda, os partidos de esquerda, os democratas, estão devendo essa união que muitos pedem para enfrentar o fascismo no Brasil, para enfrentar a política essa necropolítica, essa política da morte. Mas a forma de enfrentar a política da morte é pela política, né? E Não, política... eu acho que você está coberto de razão. Eu inclusive, sou militante de uma candidatura que é a candidatura do Nabil Bonduki, que é uma candidatura coletiva. Então. Acho que sim, acho que tem essa busca de espaço. Mas o que eu não reconheço é nenhuma tentativa mais radical de propositura política. Entendeu? Sim. Eu acho que eu inclusive participei de uma conversa com o Fernando Haddad quando ele era candidato a presidente da República. Eu falei assim, bom, o Bolsonaro tem uma proposta para a questão da violência urbana. Qual que é a tua proposta? Porque a única proposta que só podia passar pelo quê? Por redistribuição de renda, por mexer com o sistema bancário. Só pode radicalizar por aí, só vai se avançar nisso se isso acontecer, tá certo? Mas é verdade. O Mário Chamber dizia isso, falou assim, a gente só reconhece uma ideia na sua radicalidade. Quer dizer, se as ideias ficam todas diluídas, se todo mundo tenta ser bonzinho, o malzinho ganha, porque ele simbolicamente ele encarna alguma coisa supostamente heróica do vilão, sei lá, que as pessoas acabam criando algum tipo de identidade. Eu não sei, eu não tenho nenhuma formação psicanalítica para poder falar disso, mas de algum jeito tem um pouco isso. Você não reconhece radicalidade nas ideias, sabe? E se você não reconhece radicalidade, a não ser desse tipo de participação que você muito bem fala, que é produto um pouco dessas próprias organizações comunitárias e dessas que tentam ocupar os espaços dos partidos, né? Mas, institucionalmente, eu não reconheço isso ainda, infelizmente. Não, mas, olha, tem uma radicalidade no discurso, mas tem uma timidez na prática sempre. A prática fica muito aquém. A radicalidade que eu vejo, que eu digo é o seguinte, vou dar um exemplo concreto, sentar a Janaína Pascoal com o Freixo e durante 1h30 eles fazerem uma live ou qualquer coisa assim, onde um, inclusive, trata o outro pelo apelido. Eu não posso sentar com uma mulher como a Janaína Pascoal, entendeu? Mesmo no campo da política institucional, porque eu estabeleço simbolicamente para as pessoas um outro tipo de raciocínio, onde, de fato, é um pouco aquela coisa da Thatcher, né? Não existe sociedade, existe indivíduo e família. Então, a coisa vira de uma família. Então, como família, eu dialogo. Agora, a Janaína e o Freixo são da mesma família? Se são, eu que estou no lugar errado? Espera aí, porra. Como Responda assim? você. Não é?
Não, mas olha, é engraçado que nessas eleições, assim, para mim, por exemplo, o que está acontecendo com Boulos em São Paulo é uma boa surpresa, sabe? Porque justamente você vê que as pessoas, que existe ali um desejo de uma ação mais radical, porque a pessoa que se propõe, né, como prefeito de São Paulo, é uma pessoa que organiza grupos que eles tomam propriedades que estão abandonadas, mas na cabeça das pessoas é um bando de gente que está ocupando, né, como eu posso dizer, de gente que organiza ocupações, é um pouco como o Sem Terra, é muito desconhecida a ação do Sem Terra. Na cabeça das pessoas é um bando de ladrões que estão ocupando terras, né? Porque também eles... Eu até perguntei para eles por que está um pouco conhecida a organização deles, que é maravilhosa a organização do Sem Terra. Né? Quando você fica sabendo, você fica de boca aberta. Eles dizem que mais eles ganham visibilidade, mais eles são agredidos e assassinados. Então, eles ficam nessa... Mas você vê, né, que uma pessoa que é associada, então, com invasão de propriedade, é uma pessoa que está subindo nas pesquisas, né? Isso é maravilhoso, é a melhor notícia Porque, tipo assim, há um desejo também de uma definição, e volto a me lembrar dessa frase maravilhosa do Karl Marx: o problema da violência é que nós somos pouco violentos. Né? Quando a gente aqui no Brasil chega a alguma coisa parecida com tomar o poder, começam aquele minueto, sabe, da corte de Luís XIV. Tudo bem que para governar você precisa negociar, mas será que era preciso fazer tantas concessões? Gente, olha só, eu sou psicanalista e às 7 eu tenho que atender uma pessoa. Mas posso deixar vocês com o Marcão. Não, eu queria fazer mais... Não, se você é nossa Não, mas famosa eu posso inspiradora. para ela que eu vou atendê-la um pouco mais tarde. Eu só queria fazer uma parêntese pequenininha, sabe, assim, de uma coisa também que eu gostei nesse momento. Foi assim que, bom, já há um tempo que muitos psicanalistas saíram da tradicional neutralidade analítica que me ensinaram quando eu fiz formação, que é uma coisa mais da escola inglesa que do Freud, porque Freud tem os escritos políticos dele, então ele se posicionava, era possível saber o que Freud pensava. Mas vocês viram o manifesto dos psicanalistas contra o Bolsonaro? Para mim é uma coisa inédita, esse posicionamento assim tão direto. Isso também me alegrou muito. Isso é só um parêntese. Mas fala, Marcão. Não, eu queria colocar mais uma questão para vocês, porque assim, eu estava até revendo um livro do Michel Houellebecq chamado Submissão. Vocês conhecem isso? Bom, sim, é curioso, porque... Provocou muita confusão na França, esse livro. Não é? Provocou muita confusão. E lá pelas tantas, o que acontece é que como se chama, a fraternidade muçulmana, ela acaba ficando numa posição de disputar um governo de coalizão, né? Porque, enfim, e nessa disputa do governo de coalizão, formado o governo de coalizão, a ficção dele é a seguinte: a única coisa que os caras querem não é o Ministério das Finanças, não é o Ministério da Guerra, o Ministério não sei o quê. Eles querem o Ministério da Educação. Claro. Né? Claro. É o essencial. E pela educação, eles fazem toda a revolução, entre aspas. Né? Quer dizer, de alguma forma, talvez tímida, mas já não aparece essas tentativas militares, com essas escolas militares espalhadas, com essa formação miliciana, já como um espaço de ocupação, de militância mesmo junto à população, além da questão evangélica. Como é que vocês veem isso? O que vocês têm percebido? Não sei se ficou claro assim. Não, eu acho que a gente viu logo no início desse governo a linha que ele propôs para a educação, assim como para a cultura. Eu acho que a educação e cultura são os eixos fundamentais aí para ele desmontar, né, a reação, desmontar a resistência. Então, acho que o sufocamento, né, programado que ele faz na área cultural também é muito
é muito clara essa ação destrutiva, né, da cultura e da educação. E agora, só para lembrar de um outro ponto, né, essa ideia de privatização do SUS, né, aparece, é uma coisa que a gente fala, como é que agora vão pensar na privatização do SUS em plena pandemia? Né? E uma das pessoas que a gente entrevistou disse, olha, o que está acontecendo é o seguinte, se não fosse o SUS, a gente estaria muito pior do que a gente está. O SUS não foi usado, ele não pôde exercer, né, toda a sua capacidade porque o governo bloqueou, o governo minou o SUS, mas, mesmo assim, ele foi a resposta que a gente poderia dar nessa circunstância. E a imagem do SUS começou a melhorar na sociedade. Então, ele justamente está jogando essa ideia da privatização, se confrontando com o SUS para que a ideia de privatização cresça, apesar, né, da pandemia, e enfrentando essa melhoria, né, que ainda é imperceptível na imagem da saúde pública e na necessidade que a saúde, assim como a educação, sejam direitos, né, e responsabilidade do Estado, não sejam apenas um voucher, uma mercadoria que você vai ali e compra, uma coisa que tenha essa visão coletiva, que ele justamente vai atacando isso, vai minando essa ideia, né, que começou com a Tati, como você falou aí, do saco de batata. A sociedade é um saco de batata. É interessante ver também que o governo Bolsonaro ele tem muito claro essa missão política dele, né? Se você for ver, o ministério dele, todo ele é uma desgraça, balcões de negócio, instrumentos de destruição do país, nos vários diversos terrenos. Mas, se você for ver os piores ministros, os ministros da briga, os ministros que têm da área humana, as áreas ideológicas, né? Está lá a educação e cultura, o Ministério da Família, Relações Exteriores, né? Que é onde está, exatamente por meio dessas áreas que se constrói a visão de mundo, né? E é aí que estão os caras mais barra pesada dele. Então, ele está muito... É um governo que, muita gente já disse, não se pode chamar de louco, de irresponsável, não, os caras eles sabem muito bem o que estão fazendo. O que eu acho que dá para chamar... pela destruição. O que eu acho que dá para chamar, Rodolfo e Leonora, é de ressentido, porque todos eles são pessoas que nunca tiveram um grande reconhecimento intelectual, entendeu? Então, porque sempre foram o que são. Então, agora eles se acham eles abrem o espaço para serem terraplanistas, para serem, enfim, vingativos. Eu sinto um ressentimento, um ódio, né? Uma coisa, um instinto de destruir mesmo. É tipo isso, é destruir o SUS. Tem uma coisa que preste, então vamos destruir, entendeu? Não é? O que não der para privatizar, a gente destrói, porque parece que é um cara que vem para destruir. Ele falou isso. Um programa muito claro, né? Enfim, e o que eu acho que é curioso é esse papel educativo, entre aspas, que eles têm sobre a população e criando toda uma linha auxiliar, seja com essas escolas militares, seja com que estão em disputa, seja com uma função da parte comercial dos evangélicos, sei lá, mas, enfim, é criar de fato, uma estrutura onde você não é cidadão, você é consumidor de quinta, né? Isso, cliente. Cliente. Sobre essas questões mais recônditas aí do mundo da afetividade ou da desafetividade desses caras, a Cecília é mestra. É mais bem equipada aí para analisar. Não, é incompreensível. É o limite da psicanálise, sabe? Psicopata não tem tratamento. Olha só, mas sabe que a gente queria fazer uma pergunta da feira, que é assim, o que vocês sentiram mais falta nessa pandemia?
Encontrar e abraçar as pessoas, né? Puxa vida. Encontrar, dar um abraço, né? Sair na rua, abraçar, ver. A gente está em casa desde março, né? Acho que faz falta. A gente pode deixar aqui ou não? Vocês querem continuar? Não, pode. Tá bom. Tá bom. Não, está perguntando para o Marcão, você? Eu, por mim, fico com vocês 3 a noite toda. Não, claro. Mas a gente pode marcar eu um sei que café. a gente tem que... Né? Mas assim, a gente conversou durante 1 hora. Não, é porque eu acho que é muito rica a experiência de vocês, sabe? É uma experiência muito singular, inclusive no país, né? Porque vocês têm uma cabeça assim de pegar toda essa diversidade e criar, de fato, um caldo de cultura aí, que a gente cada coisa que eu vejo, a gente se alimenta muito do trabalho de vocês, sabe? É muito precioso legal, mesmo legal, o trabalho de obrigada. vocês. Então, E a gente é muito grato a vocês, sinceramente, sabe? Sinceramente. Ainda bem que existe Tutameia. Ainda bem que existe Tutameia. Viu? A de vocês e a de Guimarães Rosa. As duas Tutameias, a de Guimarães Rosa também. Legal. Muito obrigada. Legal. Muito Obrigada obrigado, a vocês. Cecília, Marcos, Marco Antônio. E esperamos que, quando isso acabar, a gente possa se encontrar, vê-los, convidá-los para ir ver um espetáculo nosso. Eu e a Cecília fazemos muitas coisas em parceria e tal. Enfim. E se abraçar. Isso que a gente quer. Aqui, antes disso, muitas das entrevistas do Tutameia eram seguidas por um café com bolo ou almoço. Muita gente ficava para almoçar quando a entrevista de manhã, ou até uma pizza. Eu fazia entrevista à noite, eu chamava uma pizza depois. Vamos fazer. Vamos fazer isso. Isso vai acabar, isso não é eterno. Vai sim. Vamos sobreviver para se abraçar. Boa noite para vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada. Grande abraço para vocês. Tchau. Tchau. Sempre será, oh, ia, ia. É no sempre, sempre será.